Olá, mulher maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ela Inspira, um lugar feito de mulheres, para inspirar, encorajar e se desenvolver. E hoje a gente está com um tema muito especial, gente: autoconhecimento. Autoconhecimento com base na neurociência, que é quando a gente vai entender realmente como o nosso cérebro funciona para a gente fazer as tomadas de decisões, para entender os bloqueios e para a gente entender realmente o nosso verdadeiro potencial para tomar as decisões certas. E para isso, a gente trouxe uma expert no assunto, como a gente sempre faz. A gente está aqui com uma doutora em neurociência, psicóloga, empresária, especialista em gestão de pessoas. Estou aqui com a doutora Vânia Menegali. Seja muito bem-vinda, Vânia. É um prazer enorme tê-la aqui. Gi, é um prazer enorme para mim poder contribuir com esse tema tão importante, né, que é o autoconhecimento e a neurociência, o que ela traz, o que ela nos indica de uma certa maneira, para que a gente possa ter uma convivência e um bem-estar muito maior. Nossa, perfeito. Hoje eu estou bem animada com esse assunto. Eu acho que o autodesenvolvimento é um dos nossos pilares no Elas por Elas. Então é algo que eu gosto muito, participo inclusive de eventos. Os meus livros também vêm muito nessa questão dessa pegada de autodesenvolvimento. E para nossas ouvintes te conhecer um pouco melhor, Vânia. Quem é a Vânia? Quais são as paixões? Como começou, né, a profissão da Vânia como psicóloga, que foi para essa questão, né, da neurociência, para nossas ouvintes te conhecer um pouco mais. Então, eu sempre fui uma apaixonada por pessoas, mas por pessoas felizes, realizadas, desenvolvidas, né? Sempre muito buscando referências de pessoas que têm realização, têm desenvolvimento e fazem isso com maestria e com leveza. Eu sempre contribuí muito. Meu pai tinha uma metalúrgica pequena, lá em Caxias do Sul, e a minha mãe tinha uma lavanderia industrial. Então, eu tinha que me dividir para ajudar, contribuir, quando Uhum. faltava um funcionário, quando tinha alguma dificuldade ou alguma coisa maior. E com isso, eu fui aprendendo que o mundo da gestão de pessoas, ele é extremamente desafiador em que a gente precisa saber o que motiva as pessoas, quais são os seus propósitos. E com isso, certamente a gente vai fazer uma grande diferença. E aí eu queria entender como é que eu fazia as pessoas serem mais felizes, mais realizadas, ter mais bem-estar. Eu sempre, daí comecei a pesquisar. Quando eu me inscrevi para o vestibular, naquela época tinha assim 30, 40 candidatos por vaga, não era como agora. Sim. Eu me inscrevi para fisioterapia, medicina e pedagogia na PUC. Ah, Daí eu passei em pedagogia e fui fazer um semestre, e ali eu descobri a psicologia do desenvolvimento. E me encantei, disse, não, é psicologia, eu tinha uma certa dúvida, mas é a psicologia. E fui fazer psicologia e, nossa, eu entrei se no encontrou. total. E Uhum. já na universidade, eu já comecei a fazer uma formação paralela em PNL. Então, eu sou Master Trainer também em PNL, que era descobrir o funcionamento da comunicação, da interação, das crenças que a pessoa tem e o efeito disso como um todo. E, na sequência, eu acabei a faculdade, depois vim para Criciúma, vim dar aula aqui, já atendia lá, já atendia empresas, atendia no consultório e vim transferida para Criciúma. E fui buscar o mestrado em Ciências da Saúde, com enfoque em neurociência, e depois, na sequência, eu fiz o doutorado em neurociências, sempre buscando entender o funcionamento do cérebro, a conexão, mas com o enfoque de o que as pessoas que estão melhores, estão mais felizes, estão mais realizadas, fazem e têm de diferença. Então, esse foi o meu foco sempre, e paralelo, especializações na área de gestão de pessoas, que Uhum. cuidar dessas pessoas, cuidar do talento, fazer o máximo que eu puder fazer, independentemente da situação que a pessoa vivencia, e também um enfoque muito grande na carreira. Perfeito. Agora, ontem eu estava com uma pessoa, a pessoa não tinha um autoconhecimento tão aprofundado do seu perfil, mas tinha uma ideia das suas dificuldades, das suas potencialidades. E Uhum. quando eu fiz um assessment de quase 50 páginas, a pessoa. Isso me descreve totalmente, e com essas Uhum. descobertas que eu fiz hoje aqui, né, com essas
na realidade, ela sabia, mas não tinha certeza. Ela disse assim: agora eu tenho certeza das dificuldades que eu tenho e por que eu tenho elas. E como fazer, né? Porque agora a Uhum. gente está fazendo todo um processo de desenvolvimento. Então, Perfeito. a partir disso, eu pensei: eu tenho uma responsabilidade social, né? Eu tenho um legado, um propósito de vida e quero também que as pessoas encontrem os seus propósitos, de uma certa Ai, maneira. Foi isso que me promoveu sim. buscar a neurociência, a psicologia, enfim. Maravilhoso. Não, incrível. Ajudar pessoas, né? É, Não, é incrível. E estudou fantástico. muito para isso, sempre avançando, né, Vânia, para conseguir realmente estar sempre atualizada, realmente, e tem o doutorado em neurociência. E tem também no dia a dia, né, Vânia? Porque você também tem uma empresa Nossa. voltada, né, em gestão de pessoas e realmente consegue ajudar muitos empresários, né, na parte, né, a profissional mesmo. Sim, Então, exato. acho isso fantástico também, se puder contar um pouquinho da tua empresa É, para é, nossos ouvintes. essa semana ainda vou fazer uma revisão de um artigo. Estava dando uma olhada num artigo de uma pesquisa muito extensa que teve. Foi uma pesquisa com 32 mil pessoas em 17 países, Hum, falando sobre o estresse dos empresários, dos empreendedores, diante da sua carga, né? De atividades, de objetivos, mas um dos pilares desse desgaste é a gestão de pessoas. Então, eu penso o quanto que a gente pode realmente, estando nas empresas, contribuir, desde um CEO até aquele funcionário que faz um trabalho fantástico, aquele funcionário que está desmotivado e que precisa de um apoio, um suporte para descobrir o seu propósito, para poder conectar e ter motivação, porque a uhum. motivação é intrínseca. Então, eu fiquei alarmada: 67% dos empresários brasileiros têm sintomas, de estresse excessivo. Ah, É sim. um número Eu acho que muito eu estaria alto. nesse índice aí. Mas realmente, é porque é uma carga muito grande, né, sobre a pessoa, especialmente se for uma, né, sobre uma decisão de Sim, grandes empresas, especialmente sim. falando. Então, eu imagino que realmente seja uma carga bem pesada. Mas, assim, entrando na temática do autoconhecimento, e com os pés no chão, como se diz, de coração aberto. Tá, vendo que eu estou de coração aberto aqui. O que que a neurociência hoje, a ciência, ela fala sobre o autoconhecimento? Quando a gente tem noção de onde a gente está andando, eu sempre o exemplo que eu dou é assim: você vai viajar. Se Uhum, você sabe para onde você vai ser muito mais fácil se organizar. Se você não sabe, é muito difícil, você tem que carregar uma carga muito pesada, vai ter que levar malas e malas, porque uhum, é frio e é calor. Vou ter que levar os dois, né? É ameno, meio termo. Meu Deus, eu vou ter que levar o guarda-roupa praticamente. uhum, Agora, se eu sei, eu vou para um lugar frio, então eu já me organizo, né? Já faço toda uma mala focada nisso. Não, vai ser muito calor. Bom, então eu vou pôr roupa de fresquinha, confortável, mas eu vou para a praia, então tem que levar biquíni. Enfim, né? É, uhum, na vida também é isso. Eu sei que lá naquela empresa tem certos desafios, tem certas situações. A cultura daquela empresa é uma cultura de inovação, modernidade, jovialidade. E eu tenho uma certa dificuldade de ser tão solta num ambiente como esse. Então, eu já sei o que eu vou ter que levar, o que eu vou ter que aprimorar. Eu vou para uma uhum, empresa onde eu tenho que me comunicar constantemente, mas eu sou mais introspectivo. Bom, então eu vou ter que buscar ferramentas, fazer um curso, um aprimoramento, algum curso de oratória, vou ter que fazer um acompanhamento, uma mentoria para me soltar mais. Ok, então eu já vou saber o que eu tenho que está farto de possibilidades de competência e o que falta que eu vou ter que carregar ou buscar ferramentas. E uhum, aí isso tudo gera muito menos oxidação no meu cérebro, né? Desgaste, porque se eu estou numa posição onde eu tenho um certo controle, principalmente se eu sou um controlador, vai uhum, ser muito mais tranquila a minha estada, a minha interação nesse ambiente. Agora, se eu não consigo lidar com isso e não sei exatamente o que acontece, certamente eu vou estar me sentindo num ambiente que me ameaça, e isso vai gerar muito estresse oxidativo, vai gerar cortisol excessivo, e aí todas aquelas ites, elas vão surgir. Todos aqueles uhum, problemas, problema de pele, alimentação, redução de peso, aumento de peso, dores musculares, porque eu vou estar numa situação de
ou eu luto ou eu fujo. Então, eu estou sempre ativando, né, a minha amígdala, no sentido de estar num processo de luta ou fuga, o que é altamente desgastante. E o que acontece? Eu também vou a gente tem uma situação que é um sequestro da amígdala. É quando eu não sei exatamente o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer. Eu vou começar a berrar com alguém, eu vou gritar, eu vou tentar atacar, quer dizer assim, e aí certamente eu estou numa situação de estresse excessivo, né? E o comportamento também vai mostrar esse processo. Então, vamos imaginar, Giza, tu tá pensa assim numa situação desafiadora para ti, né? Tá. O que vem à tua mente primeiramente? Desafiadora? É, Quando eu tô sendo desafiada, se for na questão de comportamento, eu vou talvez me retrair inicialmente. Eu tá, vou me conter. Se eu for provocada, talvez assim, numa aham, provocação, talvez eu tenha uma reação. certo. Pode, Então, pode vir a acontecer. e E se tu for ou também provocada excessivamente? excessivamente, possivelmente eu vou talvez ser reativa, o que não deveria, mas talvez eu seja reativa. De eu Exatamente. querer, por quê? Tipo, de fazer esse questionamento para a pessoa. Aham, E que é algo que teria, né, que se me manter no controle, que às vezes a gente, que isso é algo que eu trabalho em mim e uhum. tal, mas sim, eu acredito que na maioria das vezes provocada de forma excessiva, eu tenha talvez O uma, mesmo comportamento de atacar. talvez ser reativa, Quando tu for atacada, atacar. E isso é um processo normal, bem normal do ser humano, só que, e eu dou um exemplo muito claro nas mentorias. Se você comprar a casa mais maravilhosa que tu imaginava há tanto tempo, tu empresta ela na primeira semana para o teu vizinho, ai, da direita? presto nada. Com certeza não. Aí tu foi lá e comprou um carro que tu sonhava, Uhum. fantástico, que era tudo que tu queria. Tu empresta no primeiro dia pro teu vizinho da esquerda? Também não. Não, nem pensar. Uhum. Por quê? E por que que tu vai emprestar os teus sentimentos, as tuas emoções e a tua resposta? Porque É, tu vai atacar porque foi atacado. isso. Uhum. Agora, se você entender isso e conseguir estar no controle, né? O que que vai Uhum. acontecer? Tu vai ter uma resposta muito mais assertiva e Uhum. talvez aquilo seja um ponto crucial na tua vida, né? Uhum. Por exemplo, você está numa empresa onde tem lá um CEO que ele está atento a novos talentos, alguém te provocou numa reunião e você teve uma resposta muito coerente. O que que vai salientar no pensamento Uhum. dele relativo à Uhum. tua postura, à tua carreira? Com certeza. Agora, Vai mostrar controle, vai mostrar. uma pessoa que sabe lidar com conflitos, que Isso tem uma mesmo. resposta mais adequada, Aham. coerente. Agora, se você responder gritando, berrando, de uma forma totalmente inadequada, o que que ele vai entender? Essa pessoa não sabe lidar sob pressão. Sim. É Que, descontrolada. e que é uma das competências essenciais no século XXI. Uhum. Saber lidar com desafios e ter respostas adequadas, coerentes Uhum. com a situação. Mas, tecnicamente, isso vai proteger o teu cérebro, porque ele vai ter a habilidade de entrar num combate e buscar as melhores estratégias, Uhum. e não agir como um homem primitivo, Uhum. que levava um tapa e saltava E uma já saía. paulada. É. Eu até acho que, assim, ó, quando eu provocada, normalmente eu vou querer dar uma resposta. Porque dos testes que eu já fiz, tipo DISC, Ah, ou, né, de temperamento, os meus deram, né, sempre dois muito certos. Ou é colérica e sanguínea, né, os tá, dois, ou ok. é a dominante e a fluente, que é Sim, fluente, né? que fala e faz e acontece e comanda, é líder. Então, aí eu acho que Liderança é nesse total. sentido, que daí, tipo, falou, ok, o que foi? Eu sou do tipo que gosta de resolver. Até na Ah, família, assim, o que tem pra fazer? Vamos resolver, o que que é? Então, eu sou muito de iniciativa e de já e- falar e resolver nesse sentido. Talvez por isso, porque a pessoa daí fala, eu quero dar o retorno, né? sim, Rapidamente, automaticamente automaticamente, eu dá já uma. me pronuncio, no caso. Exato. Então, com esse teu perfil reativo, rápido, nessa questão de hiperação, Uhum, às vezes, se não passar pela análise, pode sair
algo que Que te bom. prejudique eternamente. Imagina assim, tu tá sendo entrevistada e a pessoa pergunta sobre um X político e tu responde tudo que tu pensa, Sim, né? sim. Não, aí isso pode gerar um processo, né? Diferentemente, Uhum. olha, se tu parar, pensar, analisar e responder com uma certa coerência, talvez faça um efeito dessa pessoa pensar como é que ela está Uhum, agindo. uhum. Então, de uma certa maneira, é essa metáfora que eu falei antes. Você não vai dar a sua casa fantástica, maravilhosa, que demorou anos para comprar, na primeira semana não vai emprestar, nem pensar, porque Uhum. sabe, é aquilo que você adquiriu com tanto. Agora, como que as minhas emoções, a minha carreira, a interpretação que as outras pessoas têm de mim, eu vou imediatamente entregar assim, de mão beijada. Concordo. Então, isso tudo a gente trabalha muito nas mentorias. Felizmente, hoje a gente consegue trabalhar tanto pessoas aqui no Brasil quanto pessoas fora daqui. Então, imagina quantos brasileiros que estão lá fora, precisam de um auxílio para a sua carreira, para o seu desenvolvimento, para o seu bem-estar. Uhum. E hoje, graças à tecnologia, né, de forma online, a gente consegue ter essa interação e pode contribuir. É. Então, pode. Até pegar um gancho, Vânia, disso, do que é autoconhecimento, que pode ser para alguns, né? O autoconhecimento, para mim, ele não é um luxo, ele não é coisa de coach, ele é uma sobrevivência. É quando realmente. Porque quando você se entende e quando você não se entende e você não se conhece, você aceita qualquer migalha, qualquer rótulo de pessoas, qualquer caminho. E quando você realmente se conhece, você pega o volante da sua vida, você estabelece a rota e aí você não vai se perder. Porque daí quem se conhece, se reconhece, e quem se reconhece não se perde. Isso em todos os sentidos, né? Uhum. Vamos pensar. A gente estava aqui antes de começar o podcast. Aham. Qual é o lado melhor, né? O direito, o Sim. Não, e eu esquerdo, aqui, esse quem. é o meu lado melhor, Vânia. Então, tu já sabe que tu te Uhum, sente melhor quando tu vê no vídeo dessa forma. uhum, Isso vai facilitar, porque tu vai gravar, vai falar de um conteúdo maravilhoso, mas também vai se sentir esteticamente bacana, legal, e vai te dar um bem-estar. Então, voltando àquela metáfora da viagem, uhum, é muito mais fácil quando tu sabe onde está, né? Tu sabe para onde tu vai, o que tu vai fazer e o que te motiva de uma certa maneira. uhum, E isso é só com autoconhecimento. Então, eu sempre fui uma pessoa com uma característica mais observadora. Desde muito pequenininha, eu via minhas fotos um olhar observador, né? Atento, mas sempre muito feliz, mas feliz, um feliz introspectivo. uhum. E aí já tiveram pessoas que disseram assim, mas tu tá triste? Não, eu tô ótima, mas tô observando, né? Ai, Enfim, e aí eu comecei a entender, sem me uhum, cobrar, de que o fato de eu ser uma pessoa observadora não é no sentido de que, eu quero entender o máximo do que uhum. minha característica interna. Sim, sim. Mas, quando eu fui dar aula na universidade, essa coisa do atendimento, mentoria, enfim, palestras, eu entendi que eu teria que me comunicar mais, eh, e deixar isso fluir. E aí eu comecei a ver assim, poxa, mas me comunicar mais está ligada a propósito. Então, eu já fiz terapia comunitária com 220 pessoas Nossa. em 2 horas, né? Uhum, Poxa, 220 pessoas sendo atendidas comunitariamente. E foi uma coisa fantástica. Depois eu recebi feedback, anos depois as pessoas diziam: Nossa, depois daquele momento que eu tive lá na uhum, paróquia do Pinheirinho com a doutora, eu acordei para muitas coisas que eu não fazia e que eu tinha que fazer diferente para mim, para minha família, enfim. Então, uhum, quer dizer. É porque a minha profissão, e a minha formação foi para, se eu tenho conhecimento, eu preciso passar esse conhecimento e uhum, transformar o mundo. E esse uhum, é o meu propósito, é fazer uma transformação com leveza, que as pessoas sigam, né, na sua carreira. Isso me lembra uma situação que eu implantei um projeto lá na Unesc de terapia para fóbicos sociais. Então, aquelas pessoas que têm excessiva timidez, que não conseguiam emprego, porque não conseguiam nem ir buscar uma oportunidade, não conseguiam sair do quarto para conversar com alguém, não conseguia ir levar o lixo na rua para não ter que encontrar com o vizinho, porque aquilo doía. E a Sério? gente começamos a fazer grupos terapêuticos Uhum, e tivemos um grupo que em menos de 3 meses, era um período de 6 meses, em menos de 3 meses a gente teve que finalizar com o grupo, porque todas as pessoas que estavam ali
conseguiram emprego, Ai, que porque conseguiram legal. melhorar, Uhum, né, a sua noção de que elas, quando se comunicavam, elas não iam ser agredidas, porque uhum, tem uma coisa de uma cobrança excessiva. uhum. É, geralmente as pessoas não falam, não é porque elas não sabem, é porque elas têm medo, né? E o medo trava elas. E aí nós começamos a fazer, eram grupos de alunos, mas eu como orientadora desse Uhum. projeto, e fizemos esse trabalho, foi fantástico. E Imagina. a sensação boa, nossa, todas as Nossa. pessoas que estavam desempregadas hoje estão empregadas Sim. e vivem mais dignamente, vivem de uma forma muito mais adequada, né? Mais Aham. inseridos de forma saudável na Sim. sociedade. Então, Maravilhoso. Tipo, sensação de dever cumprido, né, Vânia? exato. De ter avançado, de tu realmente Aham. estar cumprindo o teu propósito, o teu legado, né? Quando tu tem essas respostas. Foi Eu- 100% de da- uma cota, né? Foi. E hoje Aham. está trabalhando, está com a possibilidade de estar vivendo aí melhor, né? Eu Inserida lembro. no mercado. Eu lembro que as minhas alunas, elas, professora, e agora o que a gente faz? Ah, nós vamos fazer outro grupo. Isso aí, buscar outras pessoas e ajudar outras. Maravilhoso, Exato, maravilhoso. fantástico. Ô, Vânia, essa questão do autoconhecimento tem muito essa pegada de olhar para si, né? Tipo Sim, assim, o externo é esquecido e eu tenho que olhar para dentro de mim. E às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Como que a gente podia, como que as nossas ouvintes aí em casa pode realmente colocar isso em prática, né? Como olhar para si? uma Como das aplicar? coisas que é importante eu vi uma metáfora essa semana do Uhum, mentoreado e eu achei muito interessante. Ele falou assim: é, nossa, depois que eu vi esse assessment que tu aplicou em mim, que eu comecei a ler esse relatório, eu fiquei encantado, porque engraçado, né? É como a gente está dentro do carro e o pneu fura. Tu não vê tão rapidamente que furou, mas quem tá fora vê. Olha que bem metáfora assim. interessante. Uhum, Então, às vezes, tu precisa. Eu vejo muito isso no dia a dia, na minha vivência. Eu aplico um assessment que dá um perfil comportamental, um perfil de forma de funcionar tanto no meu nível natural quanto numa situação desafiadora. E ele faz um comparativo. E geralmente eles são muito diferentes no meu maneira de ser natural e no formato desafio. E com isso, ele começar a. Ele, eu sabia, mas não tinha certeza. uhum, Então, ali ele adquire a certeza de que ele funciona naquela forma. E nós temos assessments que eles avaliam até o nível de energia que a pessoa tem de desgaste no natural e no desafiador, e como que ela lida com essas questões e o quanto que ela está realmente num processo de estresse ou não diante uhum, do desafio, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. E com isso, esse autoconhecimento começa a buscar ferramentas. Então, a gente faz todo um plano de ação ali, num método SMART, onde eu ponho uma uhum. meta realmente clara, específica, Conheço. né? Uhum, Que faz a diferença, uhum, que é mensurável. Como é que eu vou saber que eu estou atingindo uhum, esse objetivo? Que tem um entendimento, né, do que vai ser feito de uma forma clara uhum, e tem os passos que devem ser utilizados para se alcançar esse objetivo. E os prováveis obstáculos e as prováveis soluções para esses obstáculos. uhum. Então eu começo a ver assim, esses tempos eu atendi uma pessoa que ela precisava muito se comunicar e ela disse, eu nem pensar, só de imaginar que eu vou falar, eu começo a tremer, eu começo a suar, e aí eu me sinto assim, eu sinto que a minha roupa começa a colar. Falei, ok, o que tu vai falar é uma coisa ruim? Não, em absoluto. Ok, então, se não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, tu vai transformar a vida? Vou, porque ela falava sobre saúde, bem-estar, enfim. Sim. Ok, então vamos lá. Tá, conecta o propósito que tu tens, quantas pessoas vão se beneficiar, o que vai acontecer? Agora, voltado nisso, o- imagina essa informação chegando no cérebro. Daí eu conectei com o hemisfério esquerdo, que é lógica, Uhum, né? Tá, chegando lá, o que tu vai perceber? O que elas vão sentir, como é que elas vão estar, qual vai ser o efeito disso? E aí ela já começou a sentir que, poxa, ela dá um efeito diferente na vida das pessoas, por que que ela vai se abster de falar? uhum, E ela começou entendendo de forma lógica, mas vinha o emocional, não, porque ela é uma pessoa
uma característica de eu tenho que ser perfeita. Existe essa possibilidade? Não. Não. Aí eu falei para ela, bom, se tu tivesse essa ideia quando tu estava na infância, tu não teria aprendido a andar. Porque quantas vezes tu imagina que tu caiu quando tu foi aprender a andar? Ela disse, eu nunca tinha pensado nisso realmente, né? E se tu tivesse essa mesma ideia, tu não teria aprendido a ler e escrever, porque tu achava que tu era muito burra e não estava repetindo como a professora pronunciou. Uhum. Mas como tu não tinha, tu foi fazendo, até que tu chegou, hoje tu lê, escreve em Sim. inglês, até o caso dela. Aham. Ok. Então, de uma certa maneira, quando eu adquiro esse autoconhecimento, Uhum. eu vou entendendo as nuances e, óbvio, como a história do pneu furado, quem está de fora vê melhor. Tu tem um especialista que está trabalhando contigo, que decifrou o teu funcionamento, tem um assessment que tu compara, e com esse assessment, mais a visão desse especialista, tu vai fazer um método de busca de objetivos Uhum. baseado na tua trajetória de carreira, nas tuas buscas, nos teus objetivos. Porque muitas vezes as pessoas chegam e elas não sabem onde elas querem estar. Tu pergunta, É. qual o teu. Se eu te perguntasse É. assim, Giza, agora, Giza, qual o teu objetivo de hoje até final de maio? Eu tenho o plano de 2025. Talvez de maio eu tenho planilha. Aonde eu quero chegar. Tá. Por exemplo, o que tu falou de Smart é algo que eu uso muito. O- Inclusive, a gente tem no Hotmart, na parte do autodesenvolvimento, é o que eu falo sim, ainda, esses objetivos e metas, como definir, ser específico, prazo, ter com propósito. Então, aonde eu quero chegar, isso tanto no meu pessoal quanto no meu profissional. tá. Tu imagina Então, eu quantos por tenho. cento da população faz isso? É. Se 1% fizer, é muito. Uhum. Porque, não sei, né? Não sei o que eu. E eu tô com 60, um grupo de 60 pessoas para mentorar, que são pessoas de São Paulo. São Paulo e Minas, é um pouco misturado. Absolutamente todos eu estou perguntando: qual o teu objetivo? Uhum. Em torno de uns 35 a 40% não sabe. Eu Não acredito, sei. eu acredito. Daí agora a gente está trabalhando em cima disso. Uhum. Não, não. Vamos lá, É, vamos formar. O que que tu. Daí elas têm objetivos, mas elas nem sabiam que elas tinham. concordo. Não tinham ideia, né? Uma Uhum. delas, ela disse: eu nem sabia que eu precisava fazer exercício físico. Depois que a gente começou a conversar, e os sintomas que ela estava tendo e tal. Não, mas Uhum. agora eu entendi, eu quero me matricular. Pois é, então o que que falta para que hoje mesmo tu te matricule? Aí vem o que que é? O limitante, né? Uhum. Mas primeiro eu vou fazer não sei o quê. Ou, mas isso é só para Aham. quem tem muito dinheiro para fazer. Não precisa ter muito dinheiro para se matricular numa academia? Ou, Oxe. não tenho condições agora. Tá, então eu vou acessar hoje, com toda essa disponibilidade de tecnologia, vou acessar um podcast, vou acessar No aí YouTube, internet, nossa, tem uma e vou variedade de pegar coisas. uma variedade de atividades e vou É. começar de leve. Eu vou Uhum. pedir para uma pessoa voluntária, eu vou lá numa universidade, que tem vários, aqui na Unesco, a gente tem vários programas de saúde e bem-estar, Uhum. mas eu quero, eu Uhum. posso. Às vezes isso está conectado a alguma coisa que, se eu tiver muito bonita, eu vou ter que lidar com a sedução. Uhum. Aí eu não consigo, porque tem alguma coisa que diz assim, não, isso não é bom, porque Uhum. desde cedo foi podado. E aí, o que que acontece? Começa a dar um nó, porque eu quero uma coisa, mas não sei que tem alguma coisa que impede. Então, dentro da neurociência, a gente começa a entender esse mecanismo de funcionamento, mas a psicologia, com todo o seu entendimento cognitivo comportamental, ela entende o processo de que se a gente tem um mindset fixo, é muito mais difícil que a gente consiga evoluir para Uhum. certas coisas. Uhum. É mais doído, mais pesado. Se a gente tem um mindset de desenvolvimento que foi adquirido ao longo da vida, nas nossas convivências, nas nossas interações, a gente vai buscar mecanismos mais facilmente. E Uhum. isso também é importante, né? A doutora Carol Dweck, da Universidade de Stanford, fala Uhum. muito bem disso, assim, o quanto que, se tu tiver um mindset fixo, né, e às vezes tu tem para algumas coisas, para outras não, tu Uhum. vai realmente ter uma grande dificuldade para poder transformar e alterar. E essa minha cliente ali, ela tinha um mindset de que, se ela
fosse ênfase, ela seria uma pessoa ruim. E ela seria uma pessoa inadequada. E que tudo que ela fizesse tinha que ser perfeito. Então, ela não conseguia se comunicar porque ela imaginava que ela ia ser atacada por não ser perfeita. Ela era uma excelente conhecedora do assunto que Sim. ela abordava, mas não na área de oratória. Mas o efeito do que ela ia fazer na sua comunicação era fantástico. Então, a gente começou a trabalhar isso e ela Deu certo. Ai, deslanchou, né? Nossa, deslanchou. que daí tinha tudo, né? Não, mas isso que tu trouxe, Vânia, sobre a pessoa simplesmente dizer o que ela quer. Tipo assim, o que eu quero, qual é o meu objetivo, qual é o meu sonho, o que realmente, né? O que eu quero ser, o que eu quero. Isso realmente eu vejo que muita gente não tem. E eu provoco normalmente, especialmente, tipo, amigas, famílias. Eu, inclusive, fiz para minha irmã alguns anos atrás e perguntei: qual é realmente o teu sonho? O que tu quer fazer? Porque ela estava num momento, assim, de conflito sobre fazer faculdade ou não. O que realmente tu se vê? E eu acho triste, realmente, quando a pessoa ela não consegue dizer o que ela quer. Porque ela já não conseguiu sair nem do ponto de partida. Porque, para mim, por exemplo, no empreendedorismo, né, ou aquilo que ela quer escolher, né, como profissão, eu sempre traço três pontos que ela tem que atingir. É o escolher, o começar e o não desistir. Porque, e o escolher, às vezes ela não consegue nem fazer nessa primeira fase. Sim. O que eu quero, O de mais fato? importante é O que eu quero? Porque dali ela vai começar e não vai desistir. E depois que ela escolheu, a vida dela, aquilo que ela fizer, vai permear para essa jornada. Então, o que escolher é uma decisão muito importante. Pode levar até um pouquinho de mais tempo para decidir, mas tem que decidir para poder avançar E nesse escolher, é esse olhar que é difícil, né? Em vários países de primeiro mundo, as pessoas passam por processos de avaliações de competência, de perfil comportamental, e já se percebe, ela é mais uma área mais social, ela é uma área mais racional, ela é uma área mais física, enfim, o que acontece? E com isso é direcionado. Então, nos Estados Unidos, conforme a criança, eu sou muito boa em basquete. Então, já vai para uma escola que tem um apoio, que já faz esse processo, e aí já sabe que não é tão boa em matemática, mas é ótima na questão de esporte. Tá, ok, então direciona, né? Não força, porque daí fica forçando até que desestimula estudar, né? Bom, ela é excelente em línguas. Então, vamos lá, vamos oferecer vários tipos de línguas, a pessoa vai poder falar várias, né? Ok. Realmente é mais cálculo, é mais física. Então, vamos pôr em laboratório de física. Não força para que a pessoa seja mediana ou medíocre em muitas coisas, né? E só em algumas. E que daí aquela que ela era talentosa, ela acaba não fazendo porque não teve oportunidade. Então, o que a gente percebe, assim, todo mundo tem um talento. Tem gente que é talento de se posicionar, se colocar, tem pessoas que são de se comunicar, tem outras que são pessoas de defender o outro, mais da questão da justiça. E são talentos que a gente já nasce, de uma certa forma, teve um estímulo por uma memória genética, por uma situação de convivência com família, ok. E eu já vi pessoas que fizeram três faculdades. Aí a pessoa, eu fiz administração, eu fiz direito e fiz contabilidade. E não estou realizado. Foram trabalhar com vendas. Eu falei, nossa, que trajetória enorme, sendo que era muito mais fácil. Agora, assim, se perguntar para uma criança, né? O que tu quer ser? Tu quer ser contador? Tu quer ser administrador? Ou tu quer ser vendedor? Ou tu quer ser médico? O que tu acha que ele vai dizer? Médico, cantora, atriz. Eu disse cantora. Quando que, né? Não deu muito certo, velho. Então, porque assim, é a referência. Mas espera aí, mas o que essa criança é talentosa? Nossa, ela se comunica muito bem, ela dança, ela tem uma interação, ok, tá. Mas o que significa vender? Às vezes a pessoa não sabe. É a primeira oportunidade que surge, eu vou ser vendedor, porque era a vaga que tinha, geralmente tem bastante dessa vaga, vou lá. Ou começa a odiar.
Não, uma pessoa que entra tem que ficar mostrando, que horror, que absurdo e tal. Uhum. Tem outros que, nossa, vai adorar. Não, eu adoro, eu mostro, já ajudo um, daí o outro já quer também, já indico para o outro e tal. Sim. Naturalmente é assim. Então, essa descoberta do perfil Isso. comportamental faz uma total diferença. Eu penso assim, por que que a gente não faz isso na escola? Tá, e como fazer isso, Vânia? Tipo, e na prática? Agora quem tá ouvindo, eu não, eu tô perdida e queria descobrir qual seria o meu talento. Então, Como que ela poderia fazer isso olha, na eu prática recebo hoje? isso semanalmente, os pais desesperados. Ah, Olha só, nós aqui é uma família de advogados e meu uhum. filho não quer fazer direito. Ok, Aham. manda lá para mim. Ah, é uma família de médicos, meu filho não quer saber. Ah, Sim. eu tenho uma empresa e o meu filho diz que não quer saber de ficar na empresa, que ele não vai querer se estressar como eu me estresso. Manda lá, a gente Tá. faz toda uma avaliação de perfil e aí a gente Aham. começa a ver qual é o talento dessa pessoa, qual é a área, Tá. e começa a encaminhar. Essa pessoa vai ser um ser muito mais feliz, vai ter um efeito muito melhor na sociedade, porque ele vai estar realizado. Uhum. Né? Nós falando aqui sobre autoconhecimento, dá para perceber o brilho nos olhos nossos, né? Uhum. Agora, bota nós a fazer um cálculo matemático de Ah, contabilidade, um DRE. Ai, me matou. não, daí não. Daí eu já E ligo tem pro gente que contador, ama. sabe? Pelo amor de Deus. E tem gente que ama fazer isso, Sim, tá sim. tudo certo, porque cada um no seu quadrado vai fazer a Aham. diferença, né? Então, é isso que eu falo. Seria então umas ferramentas, então, pensando lá na prática, né? Ela Sim, faria tipo uma consulta, digamos assim, e é feito alguns testes, assim, são testes testes, psicológicos, testes cognitivos, que vão tá. mostrar a minha aptidão para certas áreas, né? E Uhum, com isso, eu vou fazer uma avaliação quais são as carreiras prováveis, sendo que a gente sabe que, né, nos hum, próximos 10 anos, muito vai mudar em ah, termos é? de Ah, oportunidades de trabalho, vão ser muito diferenciadas, né? conte mais, conte. Nossa, muita. Pensa assim, com essa inteligência artificial, quantas Sim. coisas, né? Hoje a gente já está vivenciando isso, consultas online, né? Olha só que coisa fantástica, que Uhum, maravilha. E, enfim, terão diagnósticos à distância. Hoje já tem, né? A pessoa tem um aparelho que conecta lá com o centro clínico, que já consegue. Ah, houve alguma alteração cardíaca uhum, nesse paciente. Então, isso tudo é fantástico, mas a gente tem que ter pessoas preparadas e pessoas motivadas, né? Uma vez eu atendi uma pessoa, e ela falou assim: Ah, eu me formei e não quero mais atender pacientes. Eu me formei em medicina e não quero mais saber, eu não aguento mais reclamação. uhum. Falei, meu Deus, como que ela chegou aqui? Ela se formou e ela não suporta a reclamação. Qual é o paciente que chega lá e diz assim, doutora, eu vim aqui Sim, porque eu tô eu tô ótima. feliz. Eu Tô vim aqui só bem. ver a senhora. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como seria a minha vida se eu É, odiasse ficar numa sala atendendo pessoas? nossa, Seria um imagina, ia ser horror. uma tortura. E para mim é uma maravilha, porque eu vou poder Aham, transformar, eu vou poder fazer alguma coisa, levar isso. caminhos e soluções Aham. junto com a análise dessa pessoa. Ok. Aí eu falei, tá, mas como assim? Tu não percebeu? Eu percebi, mas daí meu pai ia me matar, minha mãe não ia aceitar, minha família ia me Ah, escorraçar. sim. Eu fui indo, mas eu odeio isso, tá? E o que tu vai fazer? Ah, acho que eu vou ir para a área da radiografia. É que daí ela fica numa sala, só É, faz só usa equipamento. e- sim, porque daí usa. Ah, Ok, vamos tentar fazer essa adaptação. Mas, poxa, isso poderia ter sido evitado. lá atrás. Então, antes de eu me inscrever para o vestibular, antes do ensino médio, porque eu posso fazer um ensino médio técnico. E hoje eu estou vendo assim, ó, nós estamos numa escassez de técnicos enorme Uhum, e precisamos muito uhum. de técnicos, Sim. né? Então, nem sempre vai ter que fazer todo um processo de formação de 3, 4 faculdades. Pelo contrário, faz uma, te sente realizado e vai fazendo especializações e te torna um excelente profissional, Isso. feliz, Uhum, realizado, remunerado adequadamente e fazendo a diferença no mundo. Essa é a questão importante, uhum. né? Não, Então, tudo perfeito. isso é autoconhecimento, que Sim. já deve começar lá na escola, né? Ah, essa criança É. tem talento, nossa, é um líder. Não poda, né? Uhum, Ah, tudo tem que ser do teu jeito. Tudo tem. É líder nato. uhum. Tô rindo aqui de desespero, tá vendo?
Ô, Vânia, não, e então a pessoa que ela quer descobrir o talento, vamos dizer, assim, o dom que ela tem, com uma consulta já seria possível, fazendo os testes que tu comentou, ou precisaria de mais sessões? Geralmente, com uma, é uma primeira de avaliação, uma Tá. segunda de devolutiva, ali a gente já consegue entender quem é Uhum. Quem é quem, né? quem? Se o pneu tá Sim. furado ou não. Aham, já pega um pouco ali já no ar. Total, até porque Aham. tu faz avaliações bem aprofundadas. Com isso, tu começa a ver como é que a pessoa se localiza e vai para um terceiro encontro naquelas funções. E Uhum. ela vai se conectando, entendendo, né? Uhum. Esses tempos eu atendi uma pessoa é, e ela era comunicativa e tal, mas era um comunicativo reativo. Tipo assim, se alguém se comunica, eu me comunico. Senão Se não comunica. eu sou introspectiva, mas eu me Sim. comunico. Eu reajo, ok. Aham. E colocaram ela na empresa numa área comercial. Ixi. E ela falou, e agora? Só que ela era um comercial técnico fantástico. Aquela coisa. Primeiro eu preciso ter conhecimento do produto ou do serviço, Tá. para daí oferecer. E aí eu vou fidelizar meus clientes, porque eu vou dar atenção total. É Uhum. aquele vendedor técnico. Uhum. Agora, se eu botasse ela numa linha de atendimento de vendedor, prospectador, que cria Uhum. para prospectar leads, eu ia massacrar ela, porque ela ia se sentir uma impostora o tempo todo. Então, olha, é vendas, mas é Aham. o perfil. Sim. É vendas, mas de um jeito diferente. É. Total, Uhum. total. Eu teve uma situação há uns anos atrás, um mentorado que uma gracinha, 19 É. anos, ele veio fazer mentoria, né, que a família estimulou. Ele estava trabalhando numa área administrativa de uma empresa. E uma empresa com baita potencial, e ele um potencial fantástico. Aí quando eu vi, eu disse, meu Deus, tenho um talento aqui, é fantástico esse talento. E Aham. aí, eh, passei para ele todo o talento que ele, como é que ele era, as competências que ele tinha bem fortalecidas, as competências que ele poderia fortalecer. Nessas competências ele era tímido e aí a gente começou a abordar. Ok. Resumo da ópera. Hum. 3 anos depois, eu encontro com ele e ele me fala que ele já está na terceira feira internacional exportando para uma empresa Ah, que milhões. legal. Na área Nossa. comercial, que Na foi o área... que a gente viu. Sim. Mas Fantástico. Ah, realizado, é. né? Já fazendo uma pós-graduação em gestão Aham. comercial. Olha que coisa Olha, é uma fantástica. recompensa, na verdade, né, Vânia, pra vocês, né? Nossa, Ah, eu não sei, eu acho que eu tô olha, querendo marcar uma mentoria contigo. tô aceitando. É, já me falando isso, já não sei, tá me Nossa, despertando aqui. e isso é fantástico. Mas e eu percebe como eu me sinto Aham. estimulada, porque assim, poxa, é como eu sinto como se a pessoa tivesse com um pano em cima dela. Aham. E eu vou lá e começo a puxar, eu junto com ela, obviamente, Uhum. e a gente começa a desvendar tudo aquilo que ela pode pela frente e visualizar aquele futuro muito diferenciado. Uhum. Isso não tem preço, né? De saber. Uma vez eu vivenciei uma situação muito interessante, um vendedor chegou para mim e falou: Ah, tem uma oportunidade ali que eu vi e tal, mas eu não quero ir para a área de vendas. Deus me livre. Eu disse: Mas como? Olha aqui no teu perfil, vendedor fantástico. Aí ele assim, não, mas eu. Daí, tá, mas me conta a tua experiência. Ele Uhum. tinha um líder, que era um péssimo Ah. líder, um gestor Uhum. que tirou assim toda a Tirou o brilho dele, energia, tirou o é. brilho dele. Aham. E aí eu falei, não, peraí, vamos lá, assim, assim, eu tenho essa vaga nessa concessionária, eu vou te indicar. Bom, isso deve fazer uns 8, 10 anos, tá? Ele Uhum. está lá e é um dos melhores vendedores. Aí, ó. Às vezes ele E é uma pessoa realizado. certa, mas tá no lugar Um errado, cara com as pessoas motivado, erradas. feliz, Aham. alegre, que estava sem brilho. Sim. Ah, eu sei, tô querendo aqui já ver isso aí. Eu tenho muita convicções de algumas coisas, né? Já comigo. Mas, né? Vamos ver se eu tô certa dessas Mas convicções. com Ou se de certeza. repente tem outros talentos que eu não conheço, eu não saiba que sou tão E é boa. maravilhoso. É, Pensa, nós vamos fazer uma viagem e a gente vai saber exatamente o que levar. Ah, eu vou ver isso aí E a sim. gente vai Eu, curtir eu muito adoro mais. essas coisas de Uhum. autoconhecimento, desenvolvimento de livros. Eu acho que realmente é uma base para tudo que vem depois. E Isso falo, na espiritual também, tá? Tipo, eu exato. pego muito também Ah, nessa questão no bacana. desenvolvimento espiritual, Sim. que para mim ali realmente é o começo. Até me ajuda com todas Por os isso que outros no primeiro dia pilares. que a gente se viu, a gente já se Já, conectou, né? já bateu, né, Vânia? E eu já pensei assim, ó, tem que pegar, eu falei pra Dani assim, ó, quero me conectar com a Vânia. Ela foi Ah, lá, me pegou, me levou lá pra si, legal, pra bacana. conhecer, daí até comentei no podcast. Ai, Ah, Vânia, quero muito sim. você um dia lá com a Mas gente. que bom que deu E que certo. deu certo, Estamos aqui. exatamente. Isso aí. E isso aí é uma coisa fantástica, porque o mundo se torna muito mais prazeroso Uhum, e estimulante quando tu
tá fazendo aquilo que te brilha o olho, que te Uhum. faz ficar fortalecido, né? Uhum. Porque quando tá dentro do teu propósito, tá fortalecido e nada te Exato. impede, né? Exatamente. De ir pra frente. Não, maravilhoso. E tem também, às vezes, tem algumas memórias e algumas experiências que a gente passa durante a vida e que a gente se percebe hoje baseado nessas experiências. Faz sentido isso, Maria? Total sentido. Quer ver? Vamos fazer um exercício? Vamos. Se eu falasse assim, infância, qual a primeira imagem que te vem? Andando de bicicleta. Olha só, uma É. coisa boa, Uhum. né? Tá. Se eu te falasse assim, viagem, Viagem. A viagem, eu me vejo praia, viajando assim com amigas. tá. Então, quando eu falo viagem, para ti é praia, Praia, é. tá? Faz conexão, tal. Isso. Infância, ai, liberdade, leveza, né? Não é Uhum. nada. Tem gente que eu falar infância e começa a chorar. Ai, meu Deus, foi um horror e tal. Uhum. Então, o que o que tu vivenciou nem sempre é como tu interpreta, tá? Uhum. Por exemplo, às vezes tu foi lá, tu teve carinho, teve atenção, mas tu interpretou como não fez mais que a obrigação, né? Uhum. Esses dias eu vi uma situação ali que a pessoa, um menino falou assim, Sim. que ia processar o pai e a mãe porque ele não pediu para nascer e eles não queriam dar um tal celular para ele. Ah, mas eu... Ah, eu Então, fico olha louca qual com é isso. qual é Misericórdia a de Deus. vivência. A vivência é, eu estou nesse mundo para Aham. ganhar, o É. resto que se exploda. Sim. Então, mas foi educado, foi criado, vivenciou algumas coisas nesse sentido e tá com esse formato aí torto de ser, né? Aham. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela falou assim, porque a minha mãe isso, a minha mãe aquilo, minha mãe não sei o que lá. Então, tá, mas tu mora com ela? Não, faz 20 anos que ela morreu. Ah, meu Ela Deus, vivia que como se a mãe estivesse loucura! ali, Sim. existindo. Tá, então tá, mas tu quer fazer diferente? Ah, quero. Tá, então faz 20 anos que tua mãe morreu e tu Sim. ainda tá conectada ao que aconteceu lá. Então tu não vive no presente, Sim. vive no passado. Mas no Exatamente. passado que interpretou, né? Uhum. Porque teve uma situação também que eu achei muito interessante falando dessa coisa das tuas vivências, né? A pessoa chegou pra mim e falou: porque eu odeio minha sogra, porque eu não sei o quê. Porque olha só, ela chega e já traz a maionese. Daí eu disse: é. Aham. Mas então, quer dizer, o fato de ela querer que tu não tenha trabalho e querer vir almoçar na tua casa no domingo e te contribuir é ruim? Dela, mas eu não tinha visto sobre esse ângulo. Olha Ok, só. mas olha É. só, pergunta pra ela, Uhum. por que que ela. Tu já perguntou? Uhum. Daí ela foi perguntar, a sogra disse: porque daí eu já venho, já trago aquilo exatamente que eu interpretava. É. Porque eu sempre vivenciei. Todas as minhas sogras, de Aham. namorado, noivo, Aham. foram boas. Mas por quê? Porque eu simplesmente Interpretou interpretei dessa forma. essa que a É. mãe do meu namorado, do meu marido, é Aham. uma pessoa, né, que se dedicou a essa pessoa que agora está, né, convivendo comigo. E eu tenho que ser muito grata e tenho que ter. Mas ela é meio ranzinza com isso. Mas tudo bem, Uhum. quando eu vou lá, ela faz uma comida gostosa, ela me dá carinho, me dá atenção. Tá tudo certo. Eu não quero que ela Uhum. seja perfeita. Sim. Então, as minhas sogras foram maravilhosas. Ah, isso aí, ó. Mas qual que é a cultura? Sogra é um horror, Sim. É, a- né? é, a- E é, ela a- estava é a dentro vilã, dessa. coitada. E ela estava nessa linha, Aham. né? E aí eu comecei a perguntar para ela: e quando tu for sogra, se tu É. levar Ela vai a ser. maionese, tu quer que a pessoa se sinta assim? Não, então. Aí ela É. caiu a ficha. Sim. Então, assim, a tua vida, ela é muito efeito daquilo que tu. ah, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes tem uma cultura de coitadinho, de Uhum. desgraça, que isso chama atenção. E se isso se cronifica, a tua vida vai ser uma desgraça mesmo, porque para chamar atenção, mas e aí? O que tu vai ganhar com isso? Desespero Uhum. constante e um peso, Vitimizando, né? vitimizando. E aí tu é sempre o efeito, tu não é a causa. Agora, Exatamente. se tu assume, tu é protagonista, faz a grande diferença, né? Exatamente. Então, e aí quando tu falou, né, a praia, agora vamos imaginar que alguém te convide para viajar para a serra. Tá. Eu Daí vou gostar. Eu vou gostar. vai gostar também. Vou. Oxe. É uma Eu outra adoro viajar, na vivência. verdade.
Tem pessoas que, por sua história de vida, Aham. a sua construção de forma de pensar, ai, não, porque já me conhece, como é que vai me convidar para ir para a Ai, Serra? Que mas ai, absurdo. pessoa chata, né, Vânia? Ui, meu Deus do céu! Mas tem, Ai, né? Jesus Então, amado. e sofre pra caramba e tem que ser Ah, ajudada sim, para ver, é. para ver outra visão do mundo e a Aham, gente poder encaminhar para um outro formato de ser, né? exatamente. Claro, não é aquela história poliana, tudo é maravilhoso. Ah, tem coisas que eu tenho preferência, tem coisas que eu não tenho preferência, mas vamos Uhum, experienciar uhum. e aí me desafiar também, né? Final do ano a gente foi fazer uma viagem e eu fiquei assim uns 8 meses me programando, porque a gente ia para Noruega, ia pegar Uhum, -30 graus de tá. frio e tal. Aham. E ia sair daqui do Brasil tava 35, 40 graus, chegamos lá, tava -17, né? Isso. Mas foi muito legal, porque a gente Uhum. curtiu. Tipo assim, a gente só passa frio se quiser, né? É até hilário, assim, para nós, porque chega lá, é, eu perdi a luva, o Júnior também perdeu a luva, a gente teve Ah, que sair e comprar outra luva, porque cai na neve e agora, sim, tá? não acha Caiu, dá mais. um tempinho, Aham. já encheu de neve em cima. Mas a gente começou a se divertir, porque pensou, Uhum. olha, e dentro de casa era super gostoso, confortável. O Júnior fez churrasco na neve, e Ah, aí as cervejas já ficavam ali na já neve. ficava congelando E na neve. Olha, gente! foi uma, E tudo sim. certo. Uhum. Tem o perrengue da mala, a nossa mala ficou no Rio e a gente estava lá. Aí a gente pensou, quer saber? Vamos curtir o que dá. Ficamos 2, 3 dias com as mesmas roupas, né? Aham. Só trocava as mas também porque a gente se preparou. Vamos viajar, vai viajar longe. Se a mala não chegar, já tem uma mochilinha com Tá. Sim, umas extras ali para e emergência. tudo certo Ótimo aí. e tal. Se fosse antigamente, a gente ia ficar, porque meu Deus, você não sabe, blá, 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 Aham. blá. E daí tu não curte uma viagem maravilhosa que Exatamente. tem um custo alto e que precisa ser curtida, né? Em todo o Uhum. seu, sua magnitude. Aí a gente pensa, tudo era lindo, né? Aquela Aham. árvore toda branquinha, né? O animalzinho andando ali, né? Tudo certo. Mas aí é como tu faz a história acontecer. Sim. Eu gosto muito daquele filme A Vida é Bela. Ah, acho que não assisti ainda. É É, fantástica. É um pai tá. que está em plena guerra e ele tenta mostrar para o filho outra visão da guerra. Ah, tá, eu acho que eu sei. Aquele do Sabe? menino de pijama listrados? Exato. Esse, tá, tá, Aham. E aí o pai, né, vem os homens lutando, e diz, não, tá. não, é uma brincadeira, não sei o quê, Uhum. né? De uma certa forma. Ele tentou interpretar para o filho como aquilo não uma agressão, não uma coisa horrível, mas ele poderia chegar a dizer, porque os homens são ruins, porque a guerra é uma coisa que debilita, blá, 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 blá. E essa criança ficar extremamente traumatizada com todo Uhum. esse processo aí. Então, é uma questão de escolha. E o que eu acho fantástico, e por isso que eu fui buscar o estudo, né, da psicologia, neurociência, do entendimento do funcionamento do ser humano, porque eu penso que tu pode mudar a interpretação que as pessoas têm de algo. A partir do momento que elas refletem, analisam, e Uhum. percebem que existe uma distorção, né? Entre o real e E o o. que ela acha que é. Exatamente. Uhum. Né? Não, isso é perfeito. E eu tenho atendido muitas pessoas que idealizam uma relação, idealizam um trabalho, idealizam um chefe, sofrem pra caramba porque não têm a maturidade de lidar com o real. E pensar. Que não é bem assim, É, não é uma fantasia, né? Chega lá é, na vida real, é outra. Por exemplo, no meu tempo, não sei o que lá, para um Aham. jovem, tu vai falar isso, é muito Sim, chato, sim, né? Fala, no sim. meu tempo É, era assim, assim, era assado. assim, tá, Ele nem. agora, Aham, nesse momento, o que que nós vamos aham, fazer para ser legal? aham, Eu adoro falar no telefone. aham. Essa geração que tá aí adora mandar mensagem. E Tá. não gosta de falar muito. Daí eu já vou me explicando para os jovens quando eu quero falar. Ó, eu sou geração X, eu preciso falar contigo. Eu não quero responder lá, eu quero falar. Aham. Mas também eu me adapto. Sim, Vou digitar aqui, vou aprender também a falar na língua deles. sim, Tudo certo. exatamente. Falando um pouco agora da geração Z, realmente hoje a forma do autoconhecimento está bem diferente, né, Vânia? Acho que tá. Eu não sei se mais difícil ou mais fácil, né? Fácil, eu diria, por causa da internet, que está com acesso, e se fala muito, inclusive, em É. jovens que estão hoje fazendo podcast, ficando milionários, inclusive na internet.
Mas outros, ao mesmo tempo, muito introspectivos, É. assim. Parece que é o 880. Eu não sei como é que é a visão hoje, como tá essa geração Z. A gente tem que ter muito cuidado. Todo Uhum, exagero para mais, para menos, enfim, em qualquer, seja introspecção ou comunicação, ele é desgastante. uhum, Realmente, eu vejo assim, uma criança que é mais introspectiva e que acaba ficando o tempo todo jogando videogame, ela pode entrar num processo de compulsão e não ter relação alguma com outras pessoas, com a sua família, uhum. e ter um retraimento excessivo, ah, e daí ter aí uma neurose. Diferentemente de se a família se dá conta de que, bom, vamos ter um equilíbrio, né? Uhum, Eu penso, e os estudos têm mostrado que ter acesso excessivo a telas desde muito pequeno é extremamente prejudicial em todos os sentidos. uhum, Visão, parte física, porque daí eu fico muito sentada, fico uhum, na coluna, eh, a falta de exercício, musculatura, a questão mental do isolamento. Então, nada que é demais vai ser saudável. uhum. E a família tem que estar muito atenta em relação a isso, nesse cuidado. Então, de uma certa forma, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas que a gente poder entender o equilíbrio Eu- disso. E eu vejo assim que hoje em dia tem alguma coisa também que está me preocupando um pouco e vejo isso surgindo muito na área da saúde mental, que é a ideia mágica de ficar rico do dia para a noite. uhum. E aí, nós que fazemos processo seletivo, que atendemos empresas, a gente percebe que talentos faltando na hora do processo seletivo, isso também é uma complicação, porque talentos às vezes que estão sonhando com outras coisas que não são tão Tão reais, né? reais. É. Então, isso também tem impactado. E se tu for pensar numa região como a nossa, que tem mão de obra, tem trabalho, elas não têm mão de obra, tem trabalho, tem oportunidades, mas não tem mão de obra, isso pode ser um grande problema para a região, Uhum. né? Então, a gente realmente tem que ficar atento A, a tudo a isso. tudo isso. Perfeito. Ô, Vânia, para as nossas ouvintes que estão em casa, para dar algumas dicas, como por exemplo, de livro. Qual livro que a Vânia, né, indicaria? Um livro, um podcast, um curso, o que para trabalhar essa questão do autoconhecimento? Livro, eu amo. Podcast é esse aqui, né, Vânia? Esse É, aqui, podcast é esse, né? elas, Elas por elas. elas por elas. Então, olha Aham. só, esse aqui é fantástico. É. Algumas dicas participe de algum grupo de mulheres empreendedoras da sua cidade, busque interação, trocas, isso é importante, né? Isso tudo é voluntário e faz uma grande diferença na nossa vida. Uhum, Eu já estou há mais de 15 anos no Núcleo da Mulher Empresária da SIC aqui na região, uhum. e é muito legal, a gente faz muitas trocas, desenvolve muitas pessoas, e, enfim. Livros, Hábitos Atômicos, eu acho Ah, que é é? um livro que todo mundo deveria ler, Tá. tá? Porque ele fala exatamente sobre a questão de que tu não precisa ter um. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho que fazer um esforço fenomenal para chegar num comportamento. Pequenos hábitos, ele fala pilha de hábitos fazem diferença. Por exemplo, eu gostaria que minhas gavetas estivessem mais arrumadas. Então, o hábito de devolver de onde pegou. O hábito de, uma vez na semana, uma vez no dia, organizar duas, três coisas. O hábito de abriu, fechou. E aí, tá, tu empilha isso tudo, vai dar o quê? Ao longo do ano, tu vai ser as coisas vão estar muito organizadas. Não é Uhum, uma coisa então, agora eu vou parar tudo e vou organizar tudo. Não, vai fazendo hábitos e as pessoas que estão ao teu redor vão se inspirar também. Então, né? Então, Hábitos Atômicos é imprescindível para qualquer ser humano ler. uhum. Fantástico, vale a pena. Ele te fala como é todo o processo de adquirir um novo hábito. O Mindset da doutora Carol Dweck, acho fantástico também, sabe? Tá. Realmente. Comece pelo porquê também. É um É um livro livro muito bom também. bacana, Uhum. certo? Então, acho que seriam esses, né, Nossa, livros tá que eu ótimo. acho que desperte o gigante interior também, Uhum. né? E tem toda uma situação bacana de a gente poder entender. E de uma certa maneira, tem essa coisa de buscar, porque às vezes eu indico um livro, mas
talvez a pessoa também busca o que te inspira, né? O que Uhum. te... Lá no Instagram tem tanta coisa hoje, né? É buscar. Tem vários livros, desses livros. Ah, eu não gosto de ler. Agora tem audiobook. Tu entra lá Sim. no Spotify e esse Hábitos Atômicos está lá, Uhum. o Mindset está lá também. Então, fantástico. Começa pelo porquê também É. está lá. Não tem desculpa, né, Vanessa? Se quiser Não. fazer, ela vai encontrar formas de É, fazer. E hoje tem muitas ferramentas de mas vários jeitos de fazer. dentro de uma situação que a gente viu uma meta, Aham. a gente tem que pensar assim, o que me impede, especificamente? E muitas vezes é eu tomar a decisão, Uhum. né? Ah, é porque eu tenho que tomar mais água. Tu já tomou a decisão de tomar mais água? Mas não sabe por quê. Ah, por quê? Sim. 80% do nosso organismo é água, precisa ser hidratado, nosso cérebro precisa, para ter uma melhor memória, precisa ser hidratado, nossas articulações, blá, blá, blá. Ah, então, agora eu entendi, tá, Uhum. ok. Mas como é que eu vou fazer? Deixa sempre uma garrafinha junto. Aí, toma golinhos pequenos. Sabe? Vai formando Sim. uma série de hábitos que vai. Aí, quando tu vê, tu já tá tomando água. Não, é porque agora eu tenho que comprar uma garrafa, não sei, que vem não sei da onde lá, e que não sei o quê, que segura a água, mas aí tem uma coisa dentro dessa. Mas daí eu não tô com dinheiro para comprar essa garrafa agora. Ah, não, por favor. Ah, daí coloca muita dificuldade, né? É, É querer colocar muito obstáculo, né? é. Vânia, foi muito bom a nossa conversa. Agora a gente vem chegado ao fim do podcast. Queria agradecer demais por ter compartilhado tanto conhecimento, insights, né? Foi muito boa a nossa conversa. Acho que eu ficaria aqui mais um tempão, tá, Vânia? Pra ser Nossa, eu nem sincera. vi passar, viu? A É, gente faz o que gosta. Eu nem vi exatamente. passar e, olha, estou à disposição. Aham. Ah, e eu falo, sabe, de coração, como é, alma aberta, porque realmente é uma coisa que me atrai muito, me faz muito feliz, é poder contribuir para transformar talentos, vidas, Aham. pessoas, enfim. E esse é o meu mote ao tempo todo. E quem quiser, né, Uhum. ter a oportunidade de fazer isso, busque um profissional que faz a diferença, que tem estudo, tem dedicação, tem conhecimento de causa, que vai fazer a diferença. Às vezes me preocupa muito quando as pessoas, uma pessoa lá que magicamente faz não sei o que e tal. Uhum. Cuidado, cuidado, né? Uhum. Não é bem assim. E às vezes, se a gente estiver em mãos erradas, as coisas podem sair muito tortas. Não. Então, procure profissionais que são Sérios, né? qualificados, que Uhum. fazem a diferença e que têm uma história uma trajetória. Perfeito, não. Foi maravilhoso os teus depoimentos, os teus testemunhos, né? Com certeza você é essa profissional. Vânia, não sei se você quer deixar alguma mensagem para nossas ouvintes, deixar também como elas podem te encontrar nas redes sociais, Ah. como que elas podem te conhecer um pouco mais, ou talvez até fazer mentoria. O meu arroba é Vânia Menegali, com dois Tá, L's e no final, Vânia Menegali. Eu tenho um arroba da Excelência RH, certo. né? Uhum. Também que tem muita coisa bacana lá. Sim. Então, sempre que precisar, solicita, enfim, via o Instagram, tranquilamente estou disponível. Se eu podendo, eu respondo, na medida do possível, eu já vou respondendo, né? Mas Uhum. também tem muito conteúdo lá no Instagram de gravações que a gente fez, enfim. Eu também faço parte do núcleo da mulher empresária da SIC, que a gente tem Perfeito. sempre muita coisa no YouTube, tem Uhum. eventos, né? O pessoal da região que pode nos procurar, a gente sempre tem muito a acrescentar. Uhum. E que as pessoas elas sejam protagonistas, né? Significa o quê? Eu ser a pessoa que decide e faz a diferença para fazer a diferença na minha vida. Uhum. Então, não conte com o outro. Pense, o que eu posso fazer? Faça o que você pode. E aí as pessoas vão começar a olhar o teu brilho e vão te admirar e vão querer estar contigo. Agora, se eu me vitimizo, porque eu não tenho dinheiro agora, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, aí realmente vai acontecer isso. Tu não vai poder. É muita Uhum. coisa. Agora, quando tu entende, o mínimo que eu possa fazer já vai fazer a diferença e tu faz essa diferença e busca, porque hoje tem, nossa, eu lembro que na minha época de dificuldade, eu tinha que pegar livros da biblioteca, pegava de 5 em 5, leva, Uhum. devolve, traz, e tinha prazo, né? Uhum. E botar tudo aquilo em cima da mesa e fazer a minha dissertação. Agora, né, fazer o meu TCC. Agora tu acessa um artigo que saiu ontem lá no Japão, lê
e consegue, traduz, né? Pelo Uhum. tradutor simultâneo Sim, lá, e já consegue botar no teu TCC. Então, gente, tem é muito fácil ser oportunidade. feliz É. no dia de hoje. Não, perfeito. Vânia, foi maravilhoso. Muito obrigada, tá? Mais uma vez, Eu pela que agradeço. participação, por ter vindo, por todo o conhecimento que deu aqui pra gente. Meu, muito Obrigada. obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agora acaba mais um dos nossos episódios do Ela Inspira. Quero agradecer você que está aqui conosco, que nos assiste. Se esse podcast fez sentido para você, compartilha com uma amiga para compartilhar ciência, autoconhecimento e fé para todas nós. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês.